A galera que tá assistindo talvez já deva ter ouvido a ideia de que, Rafa, mas se eu alongar antes, isso não pode prejudicar o meu desempenho? Já houve esse mito, vocês já ouviram isso? Não. Não. Nunca ouviram? Não. Pra mim seria o contrário. Então nem vamos falar, então. O talk show é seu, você faz o que você quiser. Gente, tá uma palhaçada esse o talk. Então, talvez seja só dentro da educação física, eu não sei, mas assim, alguns estudos no passado mostraram... Você vê, quando a gente tá em casa, é isso que acontece, ó. A gente fica à vontade, só fala besteira. Ó, alguns... Dudu, você tem alguma pergunta? Olá, time da U Treino, bem-vindos ao nosso U Talks de hoje. Com esse time aqui completo pra gente sobre o quê? Alongamento. Olha! E alongado. Olha só, eu já quis mostrar isso pra vocês. Impressionante. Também vou fazer, não tô de saia. Não com tá de o nosso mestre aqui, Rafa Lund, o personal. O diretor técnico da nossa plataforma, treino. o cara que pensou nessa metodologia, nesses 4 pilares que são baseados em treino, Alimentação, né, qualidade, quantidade de sono, regular o sono e tentar minimizar o estresse da vida de hoje, que é fundamental, mas a gente resolveu adicionar mais um. E qual é? Relacionamento, ter boas relações com pessoas. Porque o ser humano foi feito pra estar se relacionando. Você tem que prestar atenção nisso. Socializando, tá Socializando. vendo? Você tá aí no meio pra Te gente amo ficar muito, pertinho Flávia. também. Mas vamos falar de alongamento hoje, né? Nossa, que loucura. Que loucura. Rafa Lund. Então, se você tem dúvida sobre se devo alongar, quando alongar, o que é alongamento, quais são os tipos de alongamento, enfim, esse talk é pra você. Se Aliás, tinha ou não, eles têm. A gente está atendendo aos pedidos. Aqui foi um dos pedidos de vocês, alongamento. Boa. Então vamos Temos embora. treinos de alongamento também, Temos também treinos de alongamento nessa modalidade, várias modalidades novas aí nessa Já jornada. vou meter a braba, Flávia Alessandra. Alongamento pré-treino, aconselhável ou não? Recomendável ou não, Rafael Lund? Bom, vamos lá. A gente precisa, né, dar um passo atrás. Vamos entender primeiro. Antes, o que é alongamento? O que é alongamento, Rafael, garota? Vamos alongar a conversa, você tem razão. Vamos lá. Desculpa, eu te amo muito. Relações pessoais. Quando a gente usa o termo alongamento, em geral, o que a gente está querendo dizer é aquele alongamento estático, tradicional, de ficar aqui assim, indo lá na frente e ficar parado nessa posição. Em geral. Por que em geral? Porque existem várias formas de alongamento. Esse é o que a gente chama de alongamento estático. Eu fico parado, tento alcançar, mantenho ali naquela posição durante um tempo. Só que existe o alongamento dinâmico, existe o alongamento com pré-contração. Então existem várias formas de alongar. Esse é o primeiro ponto, só para trazer a ideia de que alongamento é algo muito mais complexo. Segunda coisa que a gente sabe é que ter bons níveis de flexibilidade, ou seja, né, eu ter uma boa mobilidade articular é importante para eu me movimentar bem, para eu ter maior autonomia no dia, para pegar, por exemplo, um objeto no chão. Com a idade é muito comum perder mobilidade como consequência, né? Você acaba tendo dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia. Então, ter uma boa flexibilidade é fundamental e faz parte, né, uma das coisas que a gente diz que compõe a aptidão física. Flexibilidade é diferente de alongamento. Exatamente isso. Flexibilidade é a valência física. Alongamento é o tipo de exercício que você vai fazer. Então, existem vários... Peraí, valência física, pra quem não entendeu, eu também não entendi. O que é valência física? Ótimo, vamos lá. Então, a gente considera que dentro do contexto de aptidão física, ou seja, para eu ter uma boa capacidade física, eu preciso ter uma boa flexibilidade, uma boa resistência cardiorrespiratória, uma boa força muscular dentro de uma boa composição corporal, ou seja, quantidade baixa de massa gorda e uma quantidade razoável de massa magra. Então isso é aptidão física, beleza? Então dentro das componentes da aptidão física, flexibilidade é uma delas. Então é considerado uma valência, beleza? Show. Então... Você entendeu mesmo agora? Entendi. É sobre alongamento ou inteligência? Ele tava com uma carinha de olhar. Não, porque é verdade. Deu uma viajada e não valência entendeu. é como se fosse um trunfo que você tem corporal, é isso? É, pode ser. Pode ser um trunfo. Vamos chamar assim. Flexibilidade já é um trunfo. É. Dentro da aptidão física. Isso. Então, beleza. Ter uma boa flexibilidade é importante. Tá bom. Chupa, Flávia Alessandra. Chutou direito. Tá bom. Meteu um encher linguiça aqui.
E, cara, ter uma boa flexibilidade é bom. E fazer exercícios de alongamento é uma das formas de ganhar flexibilidade. Todo mundo pensa assim, preciso melhorar a minha flexibilidade. Então, já que eu não consigo encostar no meu pé, o que eu vou fazer? Eu vou ficar tentar encostando no meu pé. Vou ficar forçando isso. E essa é só uma das maneiras. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu fizer uma liberação miofascial, ou seja, se eu fizer aquela massagem com rolinho, se eu vier pressionando a região, eu também ganho arco de movimento sem precisar fazer esse movimento. Se eu fizer força com aquela região, especialmente, né, numa situação onde o músculo está mais alongado, eu também ganho arco de movimento ali. Então, para mim, mais importante do que alongar é olhar o contexto. Eu preciso ter bons graus de flexibilidade e o exercício de alongamento é uma das formas, mas existem muitas outras. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro ponto em relação ao exercício, só para a gente desmistificar o fato de que, Rafa, obrigatoriamente eu preciso alongar. Se você tiver uma boa flexibilidade, né, se você já tiver um bom arco de movimento em todas as articulações, você não precisa alongar. No caso específico do pré-treino, é isso? Em qualquer situação? Em qualquer situação, em qualquer situação. Mas, se você não tem, é importante que você use alguma estratégia. Alongamento é uma delas, pensando só nessa valência. Beleza? Foi? Foi. Beleza, então entendi isso. Segundo ponto, quando eu vou fazer qualquer tipo de exercício, por exemplo, fazer um agachamento, fazer uma flexão de braço, eu preciso ter mobilidade. Na flexão de braço eu preciso ter mobilidade no ombro, fazer um agachamento eu preciso ter mobilidade no tornozelo, né, no quadril. Então, eu preciso ter um bom arco de movimento para me movimentar bem. Se eu não tiver, eu não vou conseguir me movimentar bem. Então, eu preciso achar formas para conseguir me movimentar bem. Perceberam o que a gente está buscando? Sim. Então, o que a gente faz nos nossos treinos, no treino? A gente faz uma preparação, ou seja, a gente pensa, se no meu treino hoje vai ter o movimento de agachamento, eu vou preparar o meu corpo e as minhas articulações que estão envolvidas nesse movimento para que essas articulações consigam ter a maior amplitude possível. Vou dar uma soltada neles para que eu consiga executar melhor aquele exercício, né? Seja o agachamento ou o que for. Exatamente. Então, dentro dos nossos treinos, o que a gente está pensando é, eu não estou alongando de forma aleatória. Eu estou preparando o meu corpo para me movimentar melhor. Essa é que é a grande sacada. Então, Rafa, não tem nenhum benefício eu acordar de manhã e ficar me alongando de forma aleatória. Se você estiver pensando em desempenho, ganhar arco de movimento, muito provavelmente não. Mas é óbvio que fazer isso é algo bom. Lembra que a gente sempre fala aqui em vários talks, qualquer forma de movimento já é importante para o seu corpo e já traz benefícios. Então é lógico que o exercício de alongamento tem muitos benefícios, mas o problema é que as pessoas confundem. Elas confundem achando que vou fazer alongamento porque isso é a melhor coisa para eu, sei lá, melhorar minha dor nas costas. Vou fazer alongamento porque isso é a melhor coisa para eu, sei lá, conseguir pegar um objeto no chão. E nem sempre essa é a melhor estratégia. Às vezes você até potencializa uma tendinite, que você tá... O alongamento dá uma sensação de, vamos dizer, de alívio, mas pode estar só potencializando ainda mais aquela inflamação que está lá embaixo. É, assim, de forma aguda, se você tem uma dor em algum lugar, muitas vezes fazer o alongamento te traz um certo alívio. Por que ele te traz um certo alívio? Porque existe uma informação sensorial, ou seja, existe uma informação cortical para que haja um relaxamento daquela região. Ah, bom, porque eu sinto, mas eu não sei se é instantâneo, porque depois volta. Isso dura um determinado tempo, em torno de aproximadamente 10 minutos. Depois, né, o sistema nervoso já volta. Então, de forma aguda, você tem um alívio, mas isso não resolve a causa do problema. A maior parte das dores, a gente fala muito isso, o local da dor é a vítima. E eu preciso encontrar a causa. Então, quando você faz um alongamento, você está alongando aquela região que às vezes é onde está sentindo dor, mas ela não é a causa. Eu preciso não é o gatilho, né? Não é o gatilho. Então, é por isso que a gente precisa desmistificar essas questões. Fazer exercício de alongamento, qualquer forma de exercício sempre vai trazer benefício. Mas o que a gente gosta de tentar trazer é, cara, existe algum motivo pelo qual eu estou fazendo isso? Quando a gente faz os nossos treinos, o que a gente está buscando é melhorar força, melhorar capacidade aeróbica e, de certa forma, também melhorar flexibilidade. Quando a gente faz a preparação para aquele treino, a gente está querendo fazer com que a articulação envolvida naquele treino consiga se movimentar da melhor maneira possível. Por isso que a gente faz alguns movimentos prévios ali que parecem alongamento, ou até são alongamento, mas é mais para mandar um código de, estamos chegando, é isso, né? Vamos começar aí. Exatamente isso, e para preparar aquela articulação. Então, essas são grandes diferenças em relação a para que e por que a gente deve fazer alongamento. E a gente vai para o próximo passo, que é, Rafa, é melhor fazer antes ou depois?
Minha pergunta. Isso. É minha isso! Agora podemos Tá chegar nela. feliz. Ai, que maravilha. Gente, a gente devia ter trocado de lugar pra você ficar olhando pra nós dois. Quer trocar? Que você tá dividido aí de Podemos olhar. trocar, tamo tudo bem. Vamos trocar? Vamos. Então, atenção, mágica da edição, trocando. Tudo isso foi uma desculpa deles pra ficarem mais perto, porque eles querem alongar a relação deles. Olha que coisa linda. Bem desgastado. Maravilha. Os câmeras agora estão desesperados, mudou todo o setup. É. Tudo incrível. É isso. É isso. Podia fazer uma pergunta, entrevista. Rafa, talk show do Rafa. Isso. Então, vamos mudar o assunto. Temos casal Otaviano com Casar aqui no Talks hoje. Querem mudar também o Flávia e Talks? Otaviano vão falar o sobre Talks de Rafa como Lund. alongar durante tanto tempo a relação. É, exatamente. Não, vamos voltar à pergunta dele que foi atendida agora. Então Isso. vamos lá. O ideal é alongar antes ou depois do treino? Obrigado. Vamos lá, do ponto de vista técnico, você não tem a obrigação de alongar. Inclusive, se você quiser usar o alongamento, né, para ganhar arco de movimento, você poderia fazer isso num outro momento que não tem nada a ver com o treino. Beleza? Do ponto de vista técnico. Então, posso pegar à tarde normalmente é melhor, teu corpo já tá mais lubrificado do dia, de manhã a gente tá mais rígido, e fazer um treino de alongamento para ganhar arco de movimento. A gente faz antes. Por que a gente faz antes? Para preparar o corpo. Rafa, posso fazer depois? Pode. Só que lembra que dependendo do grau de estresse que você impôs pro seu corpo, antes, né, durante o treino, na verdade, o que vai acontecer após o treino? Seu músculo foi estimulado, ele tá lá em fadiga, você vai e alonga ele. O músculo é um tecido elástico. Então você imagina um elástico que acabou de ser estimulado e como consequência ele teve pequenas micro-rupturas normais de um treinamento. Você pega esse elástico e estica ele. O que você acha que vai acontecer? Essas pequenas micro-rupturas podem aumentar, isso pode aumentar o processo inflamatório e fazer com que talvez o tempo de recuperação desse treino seja ainda maior. Então nem sempre essa é a melhor opção pensando no músculo que você treinou. Rafa, mas e se eu fizer de forma leve, só para relaxar? Posso? Pode. Aí o objetivo é relaxamento. Você não vai estar buscando ganhar arco de Vai movimento. estar no stress test, né? Não vai estar no Teste de test. estresse. E aí você pode fazer à vontade. Então, tudo depende. Rafa, e se eu treinei quadríceps? Posso, né, alongar o meu posterior? Pode. Se você não treinou, né, a musculatura que você vai alongar, aí, muito provavelmente, você não vai ter esse tipo Gente, de peraí, eu problema. preciso cortar isso. Corta na geral, por favor. Bota na geral, por favor. Gente, temos a Bota na geral. participação Temos a, de mais um convidado Temos aqui. mais um convidado. Alguém, que é- olha aqui, tudo. Dudu, você alonga, Dudu? Dudu é o nosso Na cameraman. academia. Maravilhoso. Dudu é quem faz treinos com a gente, grava junto com a nossa equipe aqui. Faz agachamento. Faz agachamento. Aí ele se interessou tanto pelo alongamento que relaxou ali, já que Nossa. sentou. No talk show do Rafa Lund também temos um convidado, Dudu Moreira. Vamos dar uma alongada. Fica aí, Dudu, tá em casa, alongue-se. Aí, muito bom, Dudu. Então, que bom que você alonga, ótimo. Mas vamos lá, deu mais ou menos pra entender? Deu. Super. Eu prefiro fazer antes, porque o objetivo é preparar o corpo. Tá. A gente não necessariamente deveria exagerar, só que tem um mito aí, que eu acho que vale a pena comentar. A galera que tá assistindo talvez já deva ter ouvido a ideia de que, Rafa, mas se eu alongar antes, isso não pode prejudicar o meu desempenho? Já houve esse mito, vocês já ouviram isso? Não. Não. Nunca ouviram? Não. Pra mim seria o Então contrário. nem vamos falar, então. O talk show é seu, você faz o que você quiser. Gente, tá uma palhaçada esse o toque. Então, talvez seja só dentro da educação física, eu não sei, mas assim, alguns estudos no passado mostraram... Você vê, quando a gente tá em casa, é isso que acontece, ó. A gente fica à vontade, só fala besteira. Ó, alguns estudos... Dudu, você tem alguma pergunta? Não, agora é sério. Peraí, vamos deixar. Respira. Tem cerveja aí? Ai, peraí. Calma. Respira. Vamos retomar. O Otaviano vai conseguir. Eu não vou conseguir água, eu tô lacrimejando aqui água. O quê? Eu tô lacrimejando, que teve água com lacrimejar? Joga no rosto. Então, Obrigado, Marquinhos, maravilhoso. Desculpa. vamos lá. Você foi brilhante. Nós... Vamos falar. O mito, então, de que alongar antes pode ser prejudicial, pode prejudicar o treino. Talvez seja dentro da educação física, mas vamos lá. Isso já aconteceu. Num determinado período histórico, começou-se a dizer que alongar podia prejudicar o desempenho.
Ai, meu Deus. Peraí, fudeu, espera um pouco. Não corta, não. Entra, Iago! Entra! Vem gravando também. Agora entra todo mundo, né? Vem aparecer aqui também, Iago. Pode entrar, Iago. Entra, Iago. Pode entrar. Nossa equipe que tá gravando. Você tem alguma pergunta sobre alongamento com o Rafa? Não? Vai lá. É pra mim, perdão. Eu tô perdido aqui. Peraí. Desculpa, obrigado, amor. Você tem alguma pergunta sobre alongamento? Iago treina quando sai daqui das nossas gravações. Você alonga, à Iago? noite. Não alonga. Não alonga. Olha aí, polêmico. O Dudu alonga e o Iago não. É isso aí. Interrompemos, mas voltamos. Agora, sério. Isso. Eu acho. Voltando, vamos ver se a gente consegue. Um mito que talvez tenha sido mais da minha área, mas que é o seguinte. Se você realiza um exercício de alongamento, onde o objetivo é esticar o músculo e, como consequência, isso acaba gerando um certo relaxamento nele, e no treino que eu quero fazer o extremo oposto, eu quero contrair ele, ou seja, eu quero encurtar, talvez essa não seja a melhor estratégia. E aí o que eles fizeram? Começaram a testar protocolos de alongamento extremamente intensos e duradouros, 2, 3 minutos numa determinada posição, e colocar o sujeito para fazer uma modalidade de potência, força, explosão, dar um sprint, fazer algo com muita força e tal. E como consequência, sim, houve uma pequena redução de desempenho. Só que essa pequena redução, imagina o seguinte, o Usain Bolt, se ele perder 2 a 3% de desempenho, ele fica em 10º numa prova. A gente não. Então já é minha primeira crítica em relação a esses estudos, a como a gente traz para nossa realidade. Para um atleta de desempenho, performance, alto nível, certamente isso vai ser relevante. Para a gente, muito pouco. Mas, de fato, é como se você provocasse estímulos opostos para momentos sequenciais, né? Você está ali esticando para depois querer exigir a contração daquele músculo, né? Exatamente. Só que estudos posteriores, né, de um pesquisador chamado David Ben, que é um dos pesquisadores que mais atuante nessa área de alongamento, inclusive ele tem livros sobre isso, mostrou que, cara, isso está fora da realidade, porque nenhum atleta no mundo alonga e logo depois vai para a prova. A maior parte dos atletas alonga, faz um aquecimento geral, depois um aquecimento específico, aí sim ele entra na prova. E isso é a indicação principal, é que você faça pro desempenho geral, tá? Faça um alongamento específico. E ao alongar, depois fazer seu alongamento específico e entrar na prova, você provavelmente vai ter um desempenho similar, né? Não vai nem melhorar e nem piorar. Só que para muitas pessoas, fazer o alongamento antes do treino traz uma sensação de que, cara, me sinto até melhor no desempenho. Eu acho que eu desempenho melhor de fazer isso. E no final das contas, se a gente estiver pensando em desempenho, essa é a melhor opção, como você se sente melhor. Tanto que por mais que eu saiba que isso não vai trazer nenhum benefício adicional ao meu cliente, muitas vezes eu faço alongamento, mesmo que não tenha nada a ver com treino, só porque o meu aluno gosta. Ele sente bem, ele sente prazer, ele sente que ele rende melhor. Para mim isso é muito mais importante. Então eu acabo optando por fazer antes do treino, especialmente porque isso pode impactar positivamente a qualidade dos meus movimentos, e ao impactar positivamente a qualidade dos meus movimentos, isso vai impactar positivamente o meu treino. Então, esse é meu ponto. Rafa, e depois? Depois é ruim? A gente já falou, né? Aquele lance do estiramento. Sim. Isso pode trazer algum malefício, a não ser que seja leve. Então, esse é um bom apanhado geral ali dessa... Mas, desculpa, amor, só para não fechar essa coisa do pré-treino, do pré-alongamento, quero dizer. Mas quanto tempo, Rafa, eu pré-alongo? Qual é a medida certa para eu saber que eu estou preparado para o treino ou estou exagerando no alongamento para treinar? Ótima pergunta. O que a gente sabe, né? Ótima pergunta, você viu, hein? Na prática? Na prática, a pessoa fala que vai alongar, ela entra na posição de alongamento, 1, 2, 3, deu, e foi. O que acontece nos estudos e o que a gente já viu nos estudos? Para que esse exercício de alongamento estático, ele melhore o arco de movimento, ou seja, você ganha arco de movimento, você precisa ficar na posição de 30 segundos a 1 minuto, pelo menos. Então, repara que já de cara a gente também vê uma disparidade do que acontece na prática e do que a gente teria que ver. Então, já te respondendo, cara, você teria que fazer um alongamento com uma intensidade de desconforto razoável e permanecer na posição durante muito tempo para que você ganhasse arco de movimento e pudesse perder desempenho, que também não é algo que a gente vê efetivamente na prática. Então, tudo é uma questão de como você vai usar, beleza? Então, esses são nossos pontos ali gerais. Você precisaria de algo intenso e longo para poder ter perda de desempenho ou simplesmente, né, ganhar arco de movimento, que é o objetivo principal da tarefa. Agora, eu tenho uma pergunta, não sei se é mito ou não, Rafa. O alongamento previne lesões? Boa, ótima pergunta, né? A gente tocou rapidamente na ideia de que muitas pessoas sentem um alívio de uma determinada dor ao fazer um exercício de alongamento para a região que estava incomodando. E esse alívio está muito mais relacionado a uma informação cortical, uma redução dessa informação cortical que está gerando a dor. Agora, o que a gente chama, né, de prevenir lesão? Prevenir lesão, ou reduzir o risco de ter uma lesão, seria o melhor termo,
a gente está pensando eu não tenho nada, e eu fazer exercício de alongamento ao longo do tempo vai fazer com que eu não me lesione? Como é que a gente poderia pesquisar isso? Eu tenho que pegar um grupo de pessoas, colocar para fazer alongamento, muito alongamento, e olhar o que aconteceu nos graus de lesão, comparando com um grupo que não fez alongamento, certo? Os estudos que fizeram isso não mostraram redução da incidência de lesões. Então eu não posso dizer que o exercício de alongamento vai prevenir lesão ao longo do tempo. Só que, o que a gente sabe também? Que uma pessoa, quando a gente pega um sujeito, num estudo a gente precisa pegar um grupo, mas quando a gente pega um sujeito que, cara, teve diversas lesões, né, sei lá, num posterior de coxa, por exemplo, porque esse posterior de coxa é extremamente rígido. Quando você ganha arco de movimento nele, e aí você vai usar mais uma vez exercício de alongamento, exercício de força, exercício de hipercontração, alongamento dinâmico, a tendência é que, cara, você reduza a incidência de lesão para essa pessoa. Então eu preciso olhar do ponto de vista geral, o alongamento sozinho não vai reduzir a incidência de lesão, mas se for para alguém que tem um baixo grau de mobilidade e essa mobilidade é utilizada na tarefa dele, isso pode ter um efeito positivo. Pode. Agora, Rafa, por que muita gente, né, acaba buscando de alguma maneira o alongamento ou faz? Primeiro porque tem um efeito agudo, aquele efeito agudo de se sentir bem, de relaxar. Várias modalidades usam formas de alongamento, né, como o exemplo da yoga. Na yoga a gente faz muitos exercícios que colocam o músculo numa posição em que ele está alongado. Utilizamos essa posição com respiração e com várias outras técnicas de concentração e isso faz com que você tenha bem-estar, com que você, né, coloque a sua mente lá no lugar. E posições fora do que a gente está habituado a usar, né? Isso é o que é o mais louco, porque a gente sente alongar partes que a gente normalmente nunca sente em exercícios que a gente faz, né? Uhum. Então, o que eu preciso olhar é isso, né? Qual é o contexto que isso está envolvido. No estudo, a gente sempre tem que olhar, que é uma pergunta que a gente chama de picô, que é, cara, o que aconteceu, né? Qual foi o público, qual foi a intervenção, qual era o tempo esperado e por aí vai. Então, eu preciso olhar vários aspectos para te dizer se isso vai ser positivo ou negativo. Se o nosso aluno da plataforma, né, lá do nosso treino, se ele não faz absolutamente nada e ele gosta da ideia de alongar, isso faz ele se sentir bem, cara, faça. A gente não tá fazendo esse talk para dizer que alongamento não serve para nada, não. A gente tá querendo só desmistificar várias coisas que acontecem na mídia. Mas lembra, qualquer forma de movimento é positiva. Se você se sente bem, faça. Foi exatamente por isso que a gente fez aulas de alongamento. Porque a gente sabe que muitas pessoas se sentem bem. Muitas pessoas têm um grau de rigidez muscular muito grande. Exato, e aí traz mais mobilidade, traz mais, né? Agora, repara, como é que são nossas aulas? Nossas aulas, elas duram ali, as nossas aulas maiores de alongamento, elas duram em torno de 15 minutos, ou seja, uma sessão específica para o alongamento, em que a gente entra na posição, permanece um tempo, depois vai para outra posição, muda, exige de mobilidade de forma ativa, não só passiva, e isso é que é o ponto positivo, né? Por isso que a gente criou as aulas dessa forma, não é só aquele alongamento estático que você fica. A gente entra na posição, sai, vai para outra, fica durante um tempo, vai para outra e assim por diante. Isso é o ponto mais interessante do alongamento, que é um alongamento que é um pouco mais dinâmico e que você não só fica parado numa posição de desconforto, mas você vai fazendo transições próximo, né, daquilo que a gente usa no dia a dia. A gente faz os nomes, às vezes, até engraçados, né? Baby maker, fazedor de bebês, que é exatamente pra gente entrar numa posição profunda de agachamento. Nem todo mundo consegue, eu falo isso sempre, mas vai cedendo, vai soltando, vai ganhando esse espaço aos poucos para que daqui a pouco você consiga chegar lá embaixo. Então essa é a nossa meta, por isso que a gente faz. Rafa, aqui, a pessoa não... Desculpa, amor. A pessoa não tem tempo. Vamos imaginar isso. Eu tenho só meus 15, 20 minutos, vai lá fazer o U15. Ou não tem um saco de alongar antes nem depois. Qual é o prejuízo ou qual é a atenção que ela tem que ter para fazer o tal alongamento dinâmico que acontece durante o exercício? Porque